E aí, ok? Graça e paz, galera! Homens de avivamento. Tem gente com a gente já, Matheus? Não. Ainda não? Então vamos esperar um pouquinho. Agora já. Já? Maravilha! Sejam bem-vindos, você que está se conectando aí com a gente. E aproveita esse tempinho para curtir Gerados no Altar e transmitir, compartilhar o link com mais homens aí. Amém? Sejam todos bem-vindos, Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos dar início. Um minutinho aí para você compartilhar com seus amigos, seus discípulos. E aí, os 12 tá na área já, não? 3 já tá aqui, falta só 9. Não, 4, o Mateus tá aqui, ó. Diminuiu, falta 8. Glória a Deus. Assim, eu coloquei basicamente o significado. Opa! Não, esse ok Google aqui é terrível, né, gente? Olha lá. Pode falar ok, né? Vale uma vida que um inteiro perdido. Glória a Deus. Hoje está com a gente o seu Aristeu. Aristeu. Maurício, o maior da turma. E Josias. Essa é grande. Canela de fogo. Garganta de quê? De maçarico? Maçarico. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vai chegando aí, galera. Ao som de Gerados no Altar. Usa-me para gerar
Amém, amém. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já está aqui com a gente. Hoje eu convidei aqui, né, o Maurício, o Josias, o Aristeu, para estar com a gente, compartilhando dessa live abençoada, que eu tenho certeza que vai gerar vida na sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta noite toda especial que o Senhor tem nos concedido, essa oportunidade, Deus, de poder aqui juntos compartilhar da Tua Palavra, daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, e conforme este louvor disse, o Senhor possa nos usar nessa noite para transmitir vida, meu Deus, a todos os nossos discípulos e amigos e todos que serão alcançados através desta palavra desta noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada homem de valor, cada homem de Deus que o Senhor escolheu e levantou para conduzir a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor derrame da Tua graça e da Tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. E aí, Mateus, como é que tá aí? Nossa galera já tá aí? 54 pessoas. Glória a Deus. Amém. Já temos aí 54 homens de Deus conectados. Oh, não sei não, hein, se a Lu não tá por aí também, né? Brincadeira. Ou as mulheres estão assistindo para tipo assim, ó, eu te pego depois dessa palavra. Glória a Deus. Amém, queridos. Não reparem a voz, eu tô rouco, a gente veio de Itapecerica agora. Nós fomos lá fazer um ato profético na cidade e fizemos lá uma carreata com um carro de som, profetizando sobre Itapecerica da Serra. E aí acabei gastando a voz lá, mas eu creio que hoje, com a ajuda desses grandes homens de Deus aqui, ó, vai dar tudo certo. Amém? Amém, eu recebo. Aleluia. Grande homem, Grande homem, né? Na unção, na estatura, poderíamos chamá-lo de Davi. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Fiquei pensando a semana toda no que compartilhar, no que falar com vocês, né, com vocês homens de Deus. E pensei em Davi, pensei em Gideão, pensei em Josué, pensei em tantos personagens, né, para poder liberar uma palavra sobre o seu coração, mas não me saiu da mente Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, porque ali fala da figura de um soldado, de um guerreiro, e você pode se lembrar aí para associar essa palavra, a figura de um soldado romano, né, que é aquele soldado que usa um capacete, que usa uma couraça, aquele soldado que tem um cinturão que o prende, ele tem também ali caneleiras, ele tem uma sandália de couro ali para proteger o seu pé, ele tem espada, ele tem um escudo enorme que o cobre. Então, só para você começar a imaginar na sua cabeça aí, esse soldado, este homem, este guerreiro. E eu pensando no que ministrar ao coração de vocês, me veio essa palavra ao coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai te revestir nesta noite. Eu tenho certeza que não tem sido dias tão fáceis para a grande maioria. Alguns homens estão tranquilos, mas eu sei que outros já estão com seu coração apertado devido a essa pandemia, devido ao desemprego, redução de salário, as contas que não param de chegar. Mas eu quero te lembrar que você é um homem de Deus. Nós somos homens de Deus. E nós não podemos nos paralisar diante da crise. A crise traz consigo oportunidades. Né? Nossos 12 ouviram essa palavra ontem. A crise traz a oportunidade, e se você estiver antenado, se você estiver revestido das coisas de Deus nesse tempo, você vai conseguir ultrapassar essa barreira, se manter fiel, se manter firme, e Deus irá te promover, Deus irá te abençoar, e a sua casa será guardada e abençoada pela sua vida.
Saiba do valor, da importância que você tem no meio da sua família. Deus te levantou como sacerdote nesta casa e com certeza há um peso de responsabilidade enorme sobre nossos ombros, mas há uma bênção de Deus também direcionada para nós. Imagine você, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem. Olha só, imagina Cristo governando você, Cristo direcionando seus pensamentos, Cristo direcionando as suas atitudes. Com certeza, se isso acontecer, você não vai sucumbir nessa crise, você vai sair dela vitorioso para a glória do nome de Jesus. Amém? Ó, o texto começa dizendo assim, olha, eu quero ler com você e a gente já vai comentar sobre ele. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, eu colocaria: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você, homem, precisa ser forte, precisa ser valente. Amém? E vamos ler o texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha a recomendação, não é para que você pegue uma parte da armadura, é para que você tome posse de toda a armadura de Deus. E aí ele repete: para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e revestido da couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Que o Senhor traga a nós, nesta hora, a revelação desta palavra. Nós vamos aqui, né, sem muita formalidade, tá, gente? Senão a gente vai robotizar esse negócio aqui, eu não quero isso. Eu quero que a gente fique à vontade e nós vamos compartilhar essa palavra com você, comentar sobre esses assuntos, né? E eu creio que será uma grande bênção na sua vida. Então, olha só, já comentei com vocês aí que a primeira coisa é revestir de toda a armadura, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura. Por que eu preciso me revestir e para que eu preciso me revestir? Para eu ficar firme e para que eu consiga resistir às ciladas do diabo. Porque nesse tempo, muitas ciladas do inimigo vão surgindo. Muitas coisas são lançadas na nossa mente. Satanás vai nos tentando ali, no pensamento, vai forçando a barra, uma situação surge aqui, outra ali, ou com o filho, ou com a esposa, ou no trabalho, ou na empresa, ou nos negócios. Então, o inimigo ele está antenado, procurando uma forma de nos atingir. Então, por que eu preciso me revestir? Para eu me manter firme e para eu ter força para resistir às ciladas do diabo. E aí, a primeira coisa que ele destaca aqui nessa armadura é cingir os lombos. O que é cingir os lombos? Olha, cingir é cercar-se, circular, limitar, apertar com uma correia. Então nós estamos falando daquela parte do soldado, aquela parte aquele cinturão que ele tem para segurar ali a sua roupa e para também colocar ali armas e etc e tal, né? Então, meus amigos vão comentar comigo aqui essas coisas, tá bom, gente? E o Maurício tá doido para falar aqui já, ó. Fala aí, Maurício, o que você pensa sobre isso? Quero uma palavra antes, só o comecinho, que isso ficou bem na minha cabeça quando o pastor começou a ler, cingindo-se com a verdade, né? Sim. É como a gente está vivendo dias que a gente não sabe em quem acreditar.
A mentira tá aí, né? Muita mentira, muita notícia falsa, aí alguns, muito disse, me disse, e com isso a gente perde até a esperança de acreditar em quem confiar, em quem acreditar, e infelizmente são dias assim de muita incerteza. Mas eu entendo que ele começou com essa palavra, com esse sentido, porque a verdade não é só um verbo, a verdade é uma pessoa, porque Jesus ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa. Então quando a gente acredita, quando a gente entende que a gente tem que acreditar na verdade como uma pessoa, e que essa pessoa é aquela que comanda a nossa vida, e tudo que a gente fosse se colocar a partir desse pressuposto de verdade, de Jesus, que seja na verdade na nossa vida, a gente tem mais confiança. A gente olha para as coisas com mais confiança, a gente olha as coisas com mais esperança, a gente começa a montar essa armadura, né? Que a gente vai falar dela, mas a gente começa a falar: não, tudo que eu vou fazer eu vou poder confiar, porque isso é verdade. Eu posso colocar as peças dessa armadura e isso vai dar certo na minha vida e as coisas vão acontecer. Né? Se você montar as peças em cima da mentira, ou com medo, não vai valer de nada. Ou com medo, mas será que isso é verdade mesmo? Será que eu posso confiar nisso que está falando? Não, ele mesmo já começa assim: livros com a verdade. Né? Você vê que encaixa bem assim, aí você fala: não, peraí, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que pôr toda a minha fé, toda a minha esperança, a minha convicção nisso. Né? Às vezes eu estou na faculdade, estudo assim, você começa a olhar, o professor fala uma coisa, fala: meu, ele está sendo muito tendencioso. E você está na faculdade, o professor de psicologia acaba sendo tendencioso para o lado político. Eu vejo isso. As perguntas são tendenciosas para o lado político. Eu falo: mas o que tem a ver isso com psicologia? Nada. Uhum. O programa, você fala: não tem nada a ver, mas você vê que é para o lado político. Aí você fica se questionando, você fica pensando, aí você fala: não, eu tenho que, o Senhor me colocou nesse local, o Senhor me deu esse local, então aqui eu vou aprender. Né? De repente você está no seu trabalho, de repente você está em um momento de incerteza, aí você fica com medo, você fica: que agora? Não tenha medo, confia na verdade. Amém. Glória Amém? a Deus. Se a gente grudar na verdade, a mentira não vai prevalecer, em nome de Jesus. E ela vai nos libertar. Amém. O primeiro versículo aqui que se refere nesse contexto é o versículo 10. Tem uma palavra simples aqui que me chamou muita atenção, que é fortalecidos. E ele está falando de uma força. O fortalecidos significa que nós temos essa força. Só que muitas vezes nós colocamos a nossa força para atribuir em algo errado, em lugar errado. Ou usufruir essa força como que fosse o primordial. Só que o que Deus está falando aqui, que o fortalecido é que não é exatamente na nossa força. Até porque esse cenário que eu vejo aqui é um cenário de guerra. Obviamente que não é uma guerra humana, é uma guerra espiritual. E o fortalecido significa que, olha, porque se nós não tivéssemos força, o fortalecido não entraria conosco. O fortalecido é porque nós temos força. E o Senhor nos está dando a possibilidade de atribuirmos uma força com essas armaduras. E é o que o pastor falou. Ele não está baseado em uma ou outra, ele está falando em todas. Todas correspondem ao completo, à totalidade. Então não são 5. Ah, mas só uma aqui não. São 6. E isso corresponde para o nosso resultado. Corresponde para a nossa vitória. Nessa guerra espiritual, eu lembro muito bem na questão de quartel, de batalha, de guerra, que também tem suas hierarquias. E é o que ele vai falar um pouco aqui na frente também. Então, o fortalecidos é o que corresponde conosco, porém, não é mediante a nossa força, mediante a força do Eterno. O texto diz assim, olha: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Porque se você fosse basear na sua força, aí já era, aí não dá certo. Já perdeu. Primeiro que a gente, como nós estamos falando que é de ordem espiritual, na nossa força humana você não atinge o reino espiritual. Mas na força espiritual, que é no Senhor, aí o principado que é relatado aí vai ser destruído em nome de Jesus. Só para um ganchinho, e a guerra é praticamente espiritual, mais do que nunca nos dias de hoje, é muito visível isso. Ela atinge o físico,
mas ela é de ordem espiritual. Muito visível isso. Ela nasce primeiro no espiritual e depois no físico. Assim como a bênção também é gerada, o decreto de vida é gerado no espírito e depois ele se materializa. Glória a Deus. Quem está aprendendo aí, ó, quem está sendo abençoado, vai dando joinha, vai dizendo amém, glória a Deus, é isso aí, Maurício, é isso aí, Aristeu, é isso aí, Josias, e bora lá. Amém? Legal, pastor, aqui também interessante, eu estava vendo aqui, o versículo 11 diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Há uma totalidade para que as coisas aconteçam, se concluam. Não dá para você se vestir somente de uma parte que você acha necessário, né? Tem que ser de todas as partes, né? A mente, corpo, alma e espírito, né? Então, as coisas de Deus ela é completa, né? Ele começa algo e ele quer concluir mediante a fidelidade, a entrega, a permissão, a disponibilidade da pessoa, né? Então, essa armadura não pode ser só a couraça, ela tem que ser, essa vestidura tem que ser por completa, porque senão não funciona. Uau, legal. Porque tem gente que acha que só, não, eu vou cuidar só de uma parte, só do corpo, e a alma e o espírito vai para onde, né? Não, então Deus só quer o meu coração, deixa que o meu corpo eu faço dele o que eu quiser, também está errado. Então, bem colocado. Eu não sei não, hein, gente, eu acho que esse assunto de hoje vai dar parte 2. Glória a Deus. Mas assim, é um assunto muito interessante mesmo, porque se a gente for analisar ponto a ponto desse texto, realmente essa live de hoje seria pouca para a gente, né, tratar de todos os assuntos. Mas eu sei que nosso público aí é inteligente e eu sei que vocês vão captar que o que nós estamos colocando aqui de totalidade, de completo, né, de ser fortalecido no Senhor, de se revestir da verdade, isso vai entrando no seu coração aí, você vai conseguir, como você colocou, montar essa armadura e ser revestido dela nessa noite. Amém? Eu não vou entrar no assunto das hierarquias aqui, mas eu só quero dar uma passada, porque diz assim, olha, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu sei, é natural, e eu entendo que, por exemplo, você fica revoltado com pessoas. Quem não ficou revoltado ou bravo com as últimas falas do presidente da República, né? Algumas coisas que ele coloca assim de ordem, então assim, a gente fica chateado com essas coisas. Poxa, falou uma besteira, falou um absurdo, não deveria ter falado assim. Aí você olha para o outro que parece que está se compadecendo da situação do povo, mas o cara está fazendo política também, o cara está se aproveitando da dor do outro para se promover. Então são tantas coisas que a gente olha para o ser humano e fala, você fica bravo demais. Mas quando você vem para esse texto, o nosso argumento cai por terra. Por quê? A Bíblia está dizendo assim, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você vai se revestir dessa armadura para quê? Para lutar contra o seu irmão? Para lutar contra o presidente, contra o governador, contra o vereador, contra o prefeito, contra o seu vizinho, contra o seu cônjuge, contra os seus filhos? Não, porque a luta não é carnal, ela é espiritual, como você colocou. Então a nossa luta é espiritual. Então ainda que um cabeção falou uma besteira, o outro agiu de uma forma errada, nós como homens de Deus, nós precisamos entender que a guerra está acima disso. Ali foi só uma ponte, ali foi só um usado, um enviado, sei lá o quê, que não vigiou com as suas palavras, como nós, seres humanos, todos nós. Já falou uma besteira na vida? Já falou besteira? Já falou besteira? Eu também. Quantas vezes eu falei, meu Deus, como é que eu falei uma bobeira dessa? Então todos nós erramos. Então é o seguinte, então nós temos que observar que essa guerra está mais para cima. É contra principados e potestades que se alojam nas regiões celestiais, no céu, na atmosfera da casa, do bairro, da nação, da cidade. Então a nossa luta é contra isso. Então o se revestir dessas armaduras é para que você lute contra o inimigo, contra Satanás e seus demônios, e para que você se mantenha firme e fiel ao Senhor. Então olha só, o primeiro ponto que eu puxei aqui foi cingindo-se os lombos com a verdade. E aí ele diz aqui que cingir é amarrar-se
É como você pegar um cinto de couro e se prender. É como você vê o soldado preso ali no seu cinturão. Então, em resumo aqui, está dizendo o seguinte, olha, se ate com a verdade. E para eu me amarrar com a verdade, eu tenho que abrir mão da mentira. Não somente a mentira que vem por informações, mas a mentira que brota aqui, ó. A mentira que brota no coração. A mentira que tenta dizer que eu não posso, que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, de que essa crise vai me matar, de que a minha família vai isso, vai aquilo. Isso é mentira do diabo. Porque não é o que Deus diz sobre você. Não é o que Deus diz sobre nós. A verdade de Deus no meio dessa crise é que você é um soldado dele que vai vencer a batalha em nome de Jesus. Então, se amarre a essa verdade nessa noite. Abra mão da mentira, do que o diabo tem plantado como mentira na sua mente. Abra mão disso em nome de Jesus. O segundo ponto é couraça da justiça. Couraça é a parte que cobre o peito do soldado e as costas. Então, fisicamente falando é isso. Mas espiritualmente falando, nós estamos falando da região aonde o Espírito de Deus se move e aonde o nosso coração também está. Então, de ordem espiritual, essa couraça é para cobrir o nosso coração, é para guardar as nossas costas, né? Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também. Tem um texto, Maurício, Josias e Erseu, que diz assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Nós ouvimos esse assunto ontem, né? Um pouquinho desse assunto ontem. Dele procede as fontes de vida, né? Porque dele procede as fontes de vida. Ou seja, o meu coração, nosso coração precisa estar guardado. E Jeremias também fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ou seja, uma atenção redobrada nós temos que dar para o nosso coração. Porque o bicho é terrível, né? Tem dia que você acorda de um jeito e dorme de outro, ou dorme de um jeito e acorda de outro. E o coração ali meio duvidoso com algumas coisas, né? Mas eu aprendi também, pastor, que o nosso coração ele é enganoso, sim. O coração do homem carnal, muitas das vezes. O homem espiritual, o homem que mantém a sua posição, a sua postura. O cinturão também representa aí nos colocar em postura, porque quando você prende essa parte aqui, a sua coluna ela tende a ficar reta. Então, ou seja, na postura do Senhor, na direção do Espírito Santo, é uma posição plena que não vai te trazer malefício algum, né? E o homem espiritual, o homem que procura estar na verdade de Deus, o coração dele não é enganoso. O coração dele é um coração verdadeiro de Deus. Então, para o homem carnal, o homem que anda, muitas das vezes, enganado por certas influências do mundo, isso e aquilo, o coração dele tende a ser enganoso realmente. Mas quando você se coloca na posição e você se deixa ser levado e guiado pelo Espírito Santo, querido, pode saber que o seu alvo é Cristo. Tem um texto que diz que Deus tira o coração de pedra, coração duro, né? E coloca um coração de carne. Tem até um louvor, né? Agora não vai sair, né, gente? Não exija tanto. Mas lembra? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Uau, maravilha! Ou seja, se a gente deixar que o nosso coração seja trocado, que Jesus bote as mãos nele, né, nós não vamos ter um coração enganoso, nós não vamos ter um coração duvidoso,
né, nosso coração será um coração transformado, não é verdade? Só uma fim de comparação. Sim. No texto fala sobre justamente dessa couraça proteger o coração. Era a intenção dos guerreiros inimigos atingir aquele soldado. Porque uma vez atingindo o coração físico, já era. Então você Não vê tem que muito esforço. É a primeira coisa que eles colocam. Ponto estratégico. É partir para o próximo. E trazendo para o lado espiritual, aonde o nosso inimigo quer atingir? É o coração, não exatamente Porque dele o físico, procede. justamente. E uma vez atingindo, aí o coração envolve a alma, os sentimentos, né? Sim. E atingindo isso aí, conseguindo, tendo êxito, é igual uma estrutura de uma casa, de um prédio. Quebrou a coluna ali, a casa desmorona. Só para aproveitar mais um. Nós cantamos esse louvor, né? Um coração igual ao teu, né? O coração de Jesus que ele estava falando ali. E qual que era a intenção do coração de Jesus? Era fazer a obra de Deus. E às vezes a gente fica nesse momento tão paralisado com um problema, com a situação, que a gente esquece disso. E ele fala isso bem claro. Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Se seu coração não está em paz, né? Então você não consegue fazer nada. Você não consegue avançar, você não consegue criar, você não consegue nem ajudar ninguém. E essa referência, pastor, a gente observa nos homens de Deus. Quando você olha os profetas que eles profetizavam deles, do coração, aquilo que estava no seu coração. E as coisas aconteciam porque era um coração voltado a Deus. Você olha para Elias e Davi, tantos outros, Davi, entendeu? Homens direcionados pelo Espírito Santo. Davi é homem, Homem segundo o coração de Deus. Deixa eu já aproveitar e te fazer uma pergunta. Como está o seu coração, homens? Como está a sua postura, que eu achei uma colocação muito boa. Porque quando você coloca o cinto, você se amarra, você tende a mudar a sua postura. Não tem como eu colocar um cinto assim, olha. Não consegue. É natural. Se eu vou amarrar o cinto, eu já começo a melhorar, mudar a minha postura. Como está a sua postura diante do Senhor? Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Olha como o Aristeu colocou muito bem também. Se o coração o objetivo do inimigo era atingir o coração, por isso a couraça. E o objetivo de Satanás e seus demônios também é atingir o seu coração, porque dele procede as fontes de quê? De vida, de sentimento, de amor, de raiva, de ódio, tudo vai proceder dali. Então, se Satanás atingir o seu coração, já era para você. Então, você deve guardar o seu coração. Esses exemplos que o Josias está dando aqui, de Elias, de Davi, tem vários exemplos. Até mesmo esses homens, com um coração igual ao de Deus, Elias profetizou e parou de chover. Depois ele profetiza de novo e a chuva cai. Só que com um coração contaminado pelo medo, Elias se esconde numa caverna. Olha só o coração, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas quando teve o seu coração atingido, ele cresceu o olho numa mulher e caiu em adultério. Ele bagunçou toda a sua casa, foi um péssimo pai. Os seus filhos, um matando o outro, um dos filhos abusando da sua única filha. Então, por isso que nós temos que guardar muito bem o nosso coração. Porque se ele for atingido, ainda que você seja um homem de Deus, que nós sejamos homens de Deus, mas com o coração atingido, a gente pode perder muita coisa. E Deus está, neste tempo, se faz necessário, Deus procura corações que sejam dispostos a ter um coração igual ao de Deus, a conduzir as coisas segundo a vontade de Deus. Então, avalie o seu coração nesta noite. Veja como é que estão as fontes do seu coração. Se estão saindo fontes de vida, de águas de vida, ou se está saindo sujeira, ou se está saindo águas amargas, ou se você está com o coração pesado, carregado de pecado, de engano, de mentira. Hoje é noite de Deus transformar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Mais um ponto muito interessante, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Proteja os seus sentimentos, proteja as suas vontades. Tem hora que o nosso coração dá umas vontades, conectado aí com a nossa mente, você começa a pensar e aquilo toma o seu coração.
mas em nome de Jesus, tenha um coração igual ao Senhor. Nós aprendemos que a vontade, ela dá... Vem e passa. Vem e passa. Vontade é uma coisa que vem e passa. Senta, morde sei lá, o travesseiro, mas ela vai ter que passar. E principalmente se for vontade de pecar, né? Se for vontade de fazer as coisas de Deus, não, mas o que for de errado tem que desaparecer aí. Bom, ele tem uma observação aqui, só para a gente pular para o próximo ponto, que ele diz assim, couraça da justiça. Isso é uma coisa muito interessante. Porque a justiça é a justiça de Deus, que nos leva, olha só o que eu escrevi aqui, justiça que nos leva a ter um caráter santo e uma vida marcada por boa conduta moral e devoção ao Senhor. Olha que extraordinário. Couraça protege, mas dá justiça. A justiça que nos justifica e que nos leva a ter o caráter de Cristo. Aí, tendo o caráter de Cristo, o coração é outro, gente. E a Bíblia diz assim, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que nasce do coração. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, abriu mão de si. Nós também devemos ter o mesmo sentimento, abrir mão das vontades da carne, abrir mão das coisas que não é de Deus. Então, quando isso acontece, a justiça de Deus opera em nós, o nosso caráter vai sendo transformado, a nossa vida moral vai ganhando uma nova postura, né? A gente vai se posicionando, nós vamos abrindo mão do pecado, vai se tornando uma vida moral, uma boa vida moral e uma vida de devoção ao Senhor, uma vida dedicada a Deus, uma vida entregue ao Senhor na sua totalidade. Então isso é couraça de justiça. E o terceiro ponto aqui é calçar os pés com o Evangelho. E não é qualquer Evangelho, é o Evangelho da paz, né? Tem que ter, a gente precisa estar calçado com esse Evangelho, como eu estava falando. Para quê? Para que a gente tenha a capacidade de exercer a vontade de Deus nesse tempo também. Eu tenho um outro ponto, não pulando, mas já pegando um ganchinho, que é o escudo da fé. E não tanto a paz e a fé, a gente tem que estar junto. A gente tem que exercitar isso aí. Não dá para a gente ficar, vou caminhar com o Evangelho da paz, vou levar esse Evangelho, mas eu tenho que ter fé e convicção naquilo que Deus está fazendo. Né? E eu me recordo como é que os romanos andavam com o escudo da fé. Eles andavam... Segura o escudo, nós vamos chegar com o escudo da fé. Eles andavam bem juntinhos, né? Eles se armavam. Sim, aquele paredão, né? Isso, fazia aquele paredão. Agora, quando eu olho para essa palavra calçar, é você se calçar de alguma coisa, né? Por exemplo, você se calça de uma informação, estou calçado de um recurso, Respaldado. Estou respaldado. Então é nesse sentido que esse texto está nos direcionando hoje. Por quê? Se eu não estiver calçado na palavra, eu vou me calçar em outra coisa, em uma informação errada, em uma má notícia, ou quando vier as coisas ruins, eu não estou calçado naquilo que Deus me disse. Eu não estou calçado na palavra, no Evangelho. Eu não sei se vocês lembram, eu conto sempre uma experiência de que eu tive um sonho. E eu estava andando, correndo, e aí de repente eu olhava para o meu pé, eu estava calçado com um sapatinho de criança, pequenininho. Não era assim. E olha o tamanho da chulapa, 43, 44, depende da situação. E aí eu olhava para aquilo, que eu achava estranho, mas no meu sonho eu andava calçado com aquele sapatinho. E aí achei engraçado aquilo. Acordei e passou. Aí, passando o dia, eu me lembrei do sonho. Passou outro dia, me lembrei de novo do sonho. Foi passando semanas e eu me lembrando daquele sonho. E não saía da minha cabeça. Falei, eu acho que Deus está querendo me dizer alguma coisa com isso. E eu orei e falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse sonho? O que eu preciso aprender? Irmãos, não me veio esse texto em mente. Mas quando o Espírito Santo bradou no meu coração, eu entendi. Ele disse assim, olha, a sua preparação no Evangelho, o seu calçado no Evangelho está desse tamanzinho. Você precisa aumentar o seu calçado.
Você precisa se calçar mais do Evangelho da paz. E aí eu falei, Deus, aí me caiu a ficha, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso entender mais a Bíblia, me calçar mais da palavra. Porque, irmãos, se você não tiver embasado nisso aqui, olha, qualquer domingo de manhã vai aparecer 2 pessoas no seu portão e vai te engamelar. Você vai comprar a revistinha e você vai embora, né? Aí você não adianta. Vão te perturbar domingo de manhã. Então você precisa. Eita, levou, ó. Você precisa estar calçado desse evangelho. Amém? Vento de doutrina, né? Você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, gente, essa foi a minha experiência. E o Senhor me disse assim, olha, você precisa melhorar o seu calçado. E realmente eu me via frágil ali. Imagine um soldado calçando um sapato, um coturno apertado, ou pensou, o cara calça 44, aí, eu só tenho 41, aí calça aí e vai pra guerra. Não vai, o cara vai. Não tem jeito do cara caminhar com aquilo. Vai encher de calo e o cara vai desistir da guerra. Morreu do quê? Morreu de sapato apertado. Se nós trazemos aí pro natural, você andar com os pés descalços, né? Com certeza você vai acabar machucando os seus pés. Boa. E aí machucando os pés, você não vai conseguir prosseguir em frente, você não vai conseguir caminhar para muito longe. E aí o Espírito Santo traz no meu coração o quê? Sem essa verdade, que é a palavra que nos calça, que é lâmpada para os nossos pés, luz para essa caminhada, muitos estão ficando para trás. Muitos estão caminhando porque estão sendo carregados por alguém, porque os seus pés já estão feridos, machucados, por não estar calçado por essa verdade, por não estar mergulhado nessa verdade, entendeu? E aí anda com os pés descalços, aí fere, se machuca, para no meio do caminho. E aí é preciso alguém pegar, né, e carregar essa pessoa, né, e trazer aí uma atadura aos seus pés, inserindo essa verdade, né, trazendo um bálsamo para que talvez ela consiga prosseguir. Mas se ela não se atentar para essa verdade, não aceitar, né, os princípios da verdade de Deus, viver nessa verdade, ela vai continuar machucar os pés novamente e não vai conseguir prosseguir. Eu vou pegar um gancho do Josias aqui, porque veja só, nós temos na nossa igreja um público bem dividido. Temos novos convertidos e pessoas que estão há mais tempo e outras desde o início, né? Então, dentro desses 3 públicos aqui, nós podemos encaixar o que você acabou de dizer. Então, por exemplo, você que chegou agora, passou no último encontro, novinho na fé, né? Ainda está trocando as palavras, ainda está engatinhando. Eu quero dizer que nós vamos te carregar, sim, até que você consiga andar, porque você é bebê, teu sapato é pequenininho, você ainda não sabe andar. Outros já estão no meio da caminhada, você já está crescidinho. Então fica aqui o alerta para você. Soldado ferido, a gente vai botar no ombro e carregar. Agora aquele que não quer se preparar, aquele que não quer calçar os seus pés, vai ficar ruim para você. A sua caminhada vai se tornar difícil. Não estou com essa fala querendo dizer que nós não vamos te ajudar, jamais. Estaremos sempre à disposição para te servir. Mas fica aqui esse alerta para que você se prepare melhor. Porque o apóstolo Paulo fala assim, agora vocês não vão mais tomar leitinho não. Agora já vai dar um feijãozinho mais grosso, né? Agora já requer um esforço maior, não é? Porque você não pode ficar no meio da caminhada. Cara, soldado no meio da caminhada parado, ele é atropelado pelo inimigo ou pela própria tropa que está avançando. Então, fica aqui esse recado para você. Olha o que o Josias bem colocou. Se você não se calçar, a pessoa descalça, ela não vai conseguir caminhar por muito tempo, vai se ferir. E ferido, você vai paralisar no meio do caminho. Um soldado ferido danifica a tropa. Vai atrasar a tropa. Mas você colocou bem quando você falou assim, quando tiver ferido, a gente carrega. E Jesus faz isso com a gente, ele carrega. Sim. Mas depois ele fala assim, vai, se fortaleça. Não fique parado, né? Se levante. Porque ele não vai ficar carregando a gente a vida inteira. Vamos trocar a chuteira por botina? Tem cara que tá pendurando a botina. Tá pendurando o coturno.
Tá pendurando a sandália. Tipo assim, não é porque ele não serve ou porque não. Não quero mais. Eu tô, vou sair fora. Sabe? Não, então vai ficar nisso, ó. Deixa ele me carregar, deixa Jesus me carregar, eu deixo. E outra coisa, né? Tem muitos hoje ainda, aqueles calejados de pé. Né? Aqueles que não aceitam calçar o sapato, né, da verdade, do Evangelho. Né? Eles até sabem que é necessário, porque eles já aprenderam a respeito disso, mas por ter calejado os pés com tanta ferida, né, aí conseguem andar um pouquinho, mas estão aí, tipo assim, não conseguem avançar 100%. Está sempre ali, né, no meio. Conheci um cara assim, cara. Está sempre meia boca ali, né? Ele prefere andar descalço. Acostumou a usar chinelo. E, ele não calçar... Ó, do tempo que eu conheci esse homem, e acho que até hoje, não sei se ele está vivo ainda, mas ele não usava sapato. Não acostumou a usar sapato. Ele usava chinelo. Ele vestia uma calça social, uma camisa para ir no banco. Mas ele ia de chinelo. Ou seja, é um calçado inadequado. Um hábito ruim. Que são aqueles... a gente tem... Todos nós aqui na célula tem muitos. Né? Você vê a pessoa tá ali, parece que vai... Parou do nada. Aí parece que vai, e isso está há anos, né, dentro da igreja participando, mas não consegue deslanchar, não consegue avançar, porque não aceita calçar, né, os sapatos do Evangelho. Ele prefere andar com os pés calejados, né, mas não Deixa eu, José, fazer um comentário aqui. Nossa hora está avançando, mas olha só, nós temos aqui também pessoas que estão nos assistindo, que você ainda não se resolveu com Cristo, não aceitou Jesus. Você está aí, quem sabe recebeu o link do seu amigo e está aí assistindo com a gente. Então assim, talvez a linguagem você não esteja captando tão bem assim no sentido de... porque é uma linguagem bíblica, mas eu quero dizer para você, guerreiro, você que ainda não se decidiu por Cristo, você é um guerreiro, você é um soldado da sua casa, da sua família. Deus te levantou. Então assim, essa linguagem eu creio que você consegue entender. Nós estamos falando aqui de quê? De coisas que nos protegem. E você precisa ser protegido com essas armaduras de Deus, para que você possa caminhar com Deus, ter uma vida com o Senhor. Mas olha, muito legal também esse ponto de calçar os pés com a verdade e do Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo nos traz paz, a verdade do Senhor nos traz paz. Quando eu caminho nas Escrituras, eu tenho paz. Então, se você está vivendo uma vida perturbada, sem saber o que fazer, para onde ir, como agir, eu quero te dizer que o Evangelho de Cristo pode te trazer paz. Então, aceite o Evangelho de Jesus. Você que já é cristão, se aprofunde nas Escrituras. Leia o livro de Provérbios. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai conhecer Jesus como você nunca conheceu. E o livro de Provérbios vai te dar sabedoria, vai despertar a sua inteligência, vai te dar conselhos que vão te desviar do caminho mau e te colocar num caminho de bem, num caminho de paz, de alegria. Amém? Amém. Nós vamos para o próximo tópico aqui, que é o escudo da fé. E é interessante como o texto coloca aqui, sobretudo. O que é sobretudo? O que é um sobretudo, né? Nesse frio aí tem muita gente que usa. Você pega aquele casaco gigante que te cobre do pescoço até os pés. E ele está dizendo aqui, olha, sobretudo, sobre todo o seu corpo, sobre toda a sua vida, da cabeça até a planta dos pés. Sobretudo, tomai o escudo da fé, que nos protege dos pés à cabeça, e com esse escudo da fé, nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, do inimigo. Ou seja, quando eu estou... Aí agora você pode fazer aquele comentário. Quando eu estou guardado dos pés à cabeça, os dardos, que naquela época eram flechas, eram... tinha as armas daquela época, não atingia quando o soldado estava totalmente protegido. Existia 2 modelos, esse escudo grandão. Sim. E aquele pequeno, que ele se juntava para poder... Os 2 eles se juntavam, mas esse grandão ele fazia em forma de serrote. Aí quando eles avançavam, eles conseguiam até machucar o inimigo com o próprio escudo, porque eles iam em forma de serra.
Virava uma arma de ataque também. E o outro, se fechava, né? Existe até um erro crasso, né? Um general de guerra que perdeu a guerra por causa que ele errou e não usou essas ferramentas adequadas, inclusive o escudo. E aí, tinha um escudo redondo que ele se fechava e se unia. E tinha umas pequenas frechas que o cara conseguia, através do escudo, enfiar e perfurar o inimigo. Quando o inimigo chegava para combater, ele enfiava a espada também. E não dá para ter escudo, ele não é tão eficiente, né, quando se junta. E interessante que a fé é a mesma coisa. Você fala, eu tenho fé, mas você não consegue ter fé na sua casa, sozinho. Você não consegue ter na sua casa, isolado da igreja. Sim. Você não consegue ter fé fora da célula. Fora da célula, sem contar com alguém. Mas agora está em quarentena. Sim, mas você precisa falar com alguém. Você precisa se comunicar, você precisa interagir. Até falar assim, tá assim, para unir a nossa proteção. Unir a nossa proteção. Então a fé, ela tem que ser aquecida. Senão ela vai acabar se esfriando. A fé, a palavra de Deus fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, não é olhar pelos olhos carnais. Pois, o que tem atrás dessa parede? Porque muitas vezes as pessoas colocam um paredão de dificuldade, de uma barreira impossível, né, de ultrapassar, porque elas não conseguem chegar lá na frente. Com os olhos da fé, isso aqui se espalha, a gente consegue ver o horizonte. Protegido ainda, isso, né? E justamente. protegido. E muitas vezes a conquista, a prosperidade está logo ali. Mas se nós não tivermos essa fé, a gente só vai ver o paredão. E o que lá em Hebreus fala que sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus sem fé. É verdade. Né? Então é a base. Eu falo que a fé é um projeto de um edifício, o projeto de algo na nossa vida. Fé é o que vence o mundo. O firme fundamento. Ou seja, é nela que nós vamos nos apoiar. Apoia, justamente. Né? O que vence o mundo, não, quer dizer, a fé é que nossa vence o mundo. fé. E falando de escudo, você pondo aí a estratégia dos guerreiros com esse escudo, né, traduzindo, o senhor falou da vestidura, né, que protege do pescoço aos pés. Tudo, né? As estratégias eram o quê? Soldados agachados com escudos ao chão, outros cobriam o peito e outros a cabeça. Então os soldados inimigos não conseguiam atacar nem a cabeça, nem o corpo, nem os pés. Eles ficavam blindados. Aí o que eles faziam? Eles, pelas brechas, eles avançavam aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo, do maligno, ou seja, avançar, né, conquistar, derrotar. Né? Então eles se protegiam ali com essa estratégia, né, da posição correta dos escudos. Legal. E eles iam avançando sem ser ferido. Né? Então a fé é o firme fundamento, é a estrutura, base para tudo ser construído, para tudo prosperar, né? E te dá segurança total e plena. Você pode... Muito bem colocado essa unidade que nos protege. Necessária. Olha, gente, é uma unidade que nos protege. De repente você deve estar falando, mas meu líder nem ligou para mim. Liga para o seu líder. Meu líder não me procurou nesses dias, procure o seu líder. Quem sabe alguém está precisando da sua ajuda também, assim como você está precisando da ajuda do seu líder. E olha como ele colocou aqui, uma barreira de escudo protege a parte de baixo, outra barreira a parte de cima, do meio, e a outra barreira protege a cabeça. Ou seja, nós estamos falando de um líder, de um anfitrião, de um pastor. Se nós nos unirmos, cara, nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos. Você não precisa enfrentar as suas guerras sozinho. Você não precisa se perder nos seus pensamentos aí, trancado na sua casa, preocupado com o dia de amanhã. Com toda a certeza, se o seu líder não tiver muito o que fazer, no mínimo, ele vai te apresentar diante de Deus em oração. No mínimo. Ele vai unir o escudo, ele vai unir a fé. Ele vai unir, e essa união vai ordenar a bênção de Deus e vai nos proteger. E nós vamos continuar avançando. Posso só contar uma experiência? Sim. A gente está aí 40 dias, se não falo a memória da quarentena, e eu me peguei lá no início da quarentena com ansiedade, uma preocupação do que poderia vir.
E foi baseado nessa palavra. Eu me apoiei, tive que me apoiar na fé de alguém, porque naquele exato momento ali, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E, inclusive, meu linguajar até tem procurado mudar, porque a minha preocupação estava humana, estava financeira. E eu tive que me apoiar a alguém, é o que ele está falando. De repente eu estava ali acuado, e veio alguém com essa proteção, e colocou a fé baseada, e falei, então agora vamos para frente. Porque senão, querido, a gente vai ficar amontoado ali, caladinho, quietinho, e outros males podem vir. De repente até uma depressão, porque algo ali no começo não teve o cuidado. É verdade. Né? E aí, graças a Deus, está mudou já bastante coisa, mas a ansiedade a gente não pode se pegar. Então foi baseado, e eu não estou aqui para colocar nem nada, para ser mais claro, eu usufruí de uma fé de alguém, porque foi nesse escudo que ele está falando que me protegeu. E aí, vamos dizer. Só quero ler a versão sua, fala assim, Gilles. A minha versão, que é Nova Almeida, fala segurando sempre o escudo da fé. Aleluia. Ou seja, é um negócio que você não pode tirar. O texto de Hebreus também, quando fala lá na Galeria da Fé, fala que pela fé subjugaram reinos. Subjugaram reinos. Então o que ele não pode fazer se a gente tiver fé? É verdade. A nossa palavra tem poder para mudar o cenário, não é? Glória a Deus, é isso aí, pessoal. Quem está curtindo aí, quem está gostando do assunto, quem está sendo alimentado, vai dando o seu joinha. Glória a Deus, é isso aí, pastor. Vamos para cima. E nós vamos sair dessa live, vai sair soldados revestidos de Deus para vencer o inimigo. Amém? Olha aí, vamos lá. Próximo tópico aqui, nós já estamos caminhando para o final, é o capacete da salvação. Então, o capacete fala de proteger a nossa mente, porque é o capacete, né? Vai na cabeça, obviamente. Fala de proteger a nossa mente, proteger os nossos ouvidos, proteger os nossos pensamentos, né? E é o capacete da salvação. Por quê? Um mau pensamento, uma mente contaminada, ela condena o corpo inteiro. Então, a minha mente precisa estar saudável. Então, preciso proteger, porque ela vai salvar o meu corpo. Se você estiver insano, sem conseguir raciocinar, sem conseguir pensar, você se mata. Porque, quando você citou a questão da depressão, da ansiedade, ela toma a mente da pessoa, a pessoa não consegue raciocinar, não consegue pensar. Né? E a mente vai virando aquela bagunça. Então, ele está dizendo aqui, é um capacete de salvação. Tendo o meu pensamento guardado e protegido, eu vou conseguir salvar o meu corpo. Uau! Aleluia! O José tem uma experiência bem legal para compartilhar com a gente sobre esse assunto. Isso aconteceu na conversão dele. Compartilha conosco aí, José. Eu, quando cheguei à igreja apostólica Shalom, cheguei totalmente destruído, né? Meus pensamentos eram pensamentos de mal, né? Então, quando eu cheguei ali e eu já fui decidido a ter um encontro com Deus. É tanto que eu lembro que eu fui convidado, falaram do pastor Márcio, do apóstolo, né? E eu, sem muito entendimento, me agarrei, né, nesses homens, né? Falei, não, quero lá, esses homens aí vai me trazer cura e libertação. E eu fui nessa expectativa, né? Só que eu aprendi com isso também, tá? Que não é errado, né? Nós somos geradores de expectativas. O Senhor nos chamou para direcionar, para conquistar. Sim. Então, através da nossa postura, através do nosso direcionamento, da nossa caminhada em Cristo, as pessoas vão olhar para nós e vão querer nos acompanhar. Então eu fui nessa influência, mas eu aprendi que é o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado. Mas foi o pastor Márcio, o apóstolo, né, falaram deles e eu me incentivei a ir lá, né, e eu estava com esse desejo de ter um encontro com Deus. Né? E chegando lá, quando eu realmente me entreguei, totalmente destruído, casamento falido, os pensamentos só de morte, destruição, afundado na prostituição, né, nas drogas, muitos já sabem ainda a minha história, mas quando eu ergui as mãos ali de corpo, alma e espírito, realmente ali, hoje eu tenho esse entendimento, que ali o meu coração estava contrito e aquebrantado. Eu cheguei ali na frente, eu não sei como eu cheguei, e chorando já, e recebi um abraço do pastor Júnior, eu lembro até hoje, né, e ali derramou, profetizou sobre a minha vida,
E eu conto, pastor, que quando eu saí daquela reunião, daquele culto, eu senti a minha cabeça grande, inchada, devido ao muito uso das drogas, né? Muitos anos, mais de 16 anos viciado em drogas. Eu achei que era por conta que fazia pouco tempo que eu tinha utilizado de drogas, tinha uma semana mais ou menos, né? E eu achei que era um pico de overdose. Eu falei, vou ter uma overdose aqui dentro, porque antes de eu aceitar Jesus, minha carne começou a tremer, a minha face balançava por dentro, né? E eu achava que era uma overdose, mas depois eu entendi que era o Espírito Santo já mexendo, tratando, limpando. E aí eu saí daquela reunião, daquele culto com a mente, com a cabeça, como se fosse um capacete de astronauta, inchada, a cabeça grande, né? E aí, mas quando, muito antes de eu pisar fora daquele ambiente, a minha mente já começou a trabalhar, eu já comecei a pensar, eu não posso mais agir da mesma forma, eu não posso mais tratar minha esposa da forma que eu trato, eu não posso mais tratar meus filhos dessa maneira, eu tenho que me afastar de certas coisas. A minha mente já começou a ser renovada ali, a ser mudada, e aquilo me brindou. Por quê? Porque eu vivi muitos anos rodeado de pessoas que se diziam amigo, né, e com práticas perversas, mundanas, né? E como que eu conseguiria vencer tudo isso? A prostituição, os vícios, a bebedice, o roubo. Como? Com a mente ainda, a mente antiga, a mente presa ainda. Então eu entendi depois que ali foi o Espírito Santo que me brindou. E eu já saí dali com os pensamentos de Deus entrando e os pensamentos mal saindo. E isso me deu estrutura, me deu força. Estamos aí há 7, quase 8 anos caminhando nessa verdade. E o Senhor tem nos sustentado. Né? Mas eu saí dali blindado, a mente revestida. Né? E Paulo diz o quê? Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo não é forma para nós, mas nós, com a mente renovada de Deus, somos formas de Deus para formar. Uau! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Assim, todas as vezes que a gente conversa sobre a conversão dele, quando ele conta esse episódio, né? E quando ele chegou lá, a gente não estava, nem eu nem o apóstolo estava lá. Quem estava ministrando nesse dia era o apóstolo. E aí, assim, ele conta, ele sempre falou disso, pastor, é como eu saí de lá como se tivesse um capacete de astronauta na minha cabeça, né? Cabeça inchada e tal. E assim, eu dou testemunho do que ele acabou de dizer, porque meu discípulo, a gente acompanha desde a sua conversão até aqui, né? Eu tenho acompanhado. E algumas vezes eu cheguei a perguntar, falei, Josias, mas e aí, você não, nessa trajetória com Cristo aí, você não teve nem um deslize aqui ou ali? Porque a gente sabe, foram muitos anos, a gente vê pessoas muitos anos envolvidas nas drogas, na prostituição, que essas pessoas vêm para Cristo, mas na sua caminhada ali e tal, acaba dando uma escorregada aqui, outras lá, mas enfim, e aí eu investigando, né, eu consolidando, e de vez em quando eu perguntava, e aí Josias, como é que tá a vida? Tô bem, pastor, mas você né, nunca deu aquela escorregada assim e tal? Pastor, depois que a minha mente foi blindada, nunca mais. Sabe o que isso nos ensina? Não te cortando, você já termina. É que o que nós cometemos de errado, as muitas falhas que nós cometemos, é porque o capacete está faltando, ou está falho, ou porque está nos faltando alguma peça dessa armadura, ou porque o coração está aberto, está sem proteção, né? Quando a sua mente for blindada, como José está colocando aqui, você vai ver que as suas atitudes vão mudar, porque você não vai ter a mente mais da velha criatura, não era mais aquele velho Josias, tinha uma mente de Cristo ali agora, dominando, blindando a mente dele. Da salvação, que gerou salvação, salvou o corpo, salvou a família, salvou, meu Deus. E o legal, esse versículo ele fala sobre o capacete, ele no 18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando, né, nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí o Espírito Santo aqui me confrontando no coração, nessa cobertura do capacete da salvação, eu saí dali brindado, mas quando eu olho aqui orando em todo o tempo, com toda a oração, o Espírito Santo coloca no meu coração, nesse exato momento, que com toda a oração, quando você olha para os judeus, como que os judeus oram?
Ele movimenta o braço, ele movimenta o corpo, ele movimenta toda a estrutura física. Então essa oração não pode ser somente uma oração falada, ela tem que ser uma oração vivida, ela tem que ser uma oração de postura demonstrada, um estilo de vida. Tem que haver mudança no encontro com Deus, querido. Você não pode sair da mesma forma. Você não pode continuar da mesma maneira, vivendo da mesma maneira. Essa oração é em todo o tempo, com toda a oração, é orar com... Onde está a sua mão? A sua mão tem orado ao Senhor? Aonde ela tem pegado? Aonde teus pés têm pisado? Uau. Porque os teus pés têm que orar, as tuas mãos têm que orar, o teu corpo inteiro tem que orar ao Senhor. Tem que trabalhar. É isso que eu entendo. Né? Orar com toda a estrutura, não somente Verdade. com as palavras. Era outra parte, mas tudo bem, já. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Mas você vê como o capacete é importante. O capacete traz. Aonde que foi que Davi derrotou Golias? No espacinho que tinha no capacete. Né? Onde a pedra bateu, ele caiu. Então pode ser grande, pode ser o que for. Mas se tiver um espaço no capacete suficiente para derrubar, aí já era. A gente aprende o quê? A gente ganha ou perde as batalhas aqui dentro. Na cabeça. A gente ganha ou perde aqui dentro. Tem um livro da Joyce Meyer, né, que fala sobre isso. O campo, nossa mente é um campo de batalha, campo de batalha da mente. Porque tudo acontece aqui, tudo acontece aqui, né? E a nossa mente tem que estar protegida. A salvação, ela foi dada, falando dele ali, que tem um histórico de vida fascinante. A salvação, ela foi pela graça, mas não foi de graça. Foi por um alto preço. Alguém pagou. Alguém pagou pela vida, pela salvação dele. E ela foi pela graça. Graça é o quê? Um favor não merecido. Sim. Nós não merecemos, diante do nosso lado humano, pecaminoso, nós não merecemos estar, mas mediante a graça do Senhor que nos favoreceu a salvação. E está disponível para você, amém? Está disponível para nós, aleluia. Então, caminhando para o final aí, gente, já estamos há quanto tempo juntos aí, Mateus? Uau, glória a Deus, mas que assunto maravilhoso. A espada do Espírito, que é a palavra, e aí ele termina com o versículo que você leu, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, vigiando, né? Não somente por você, mas por todos os santos. Mas vamos aqui falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra viva em nós, a palavra nos nossos lábios, a palavra que gera resultado. Comenta aí um pouquinho, Aristeu, sobre esse assunto. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Alguns falam, a gente tem os mais antigos, os mais anciãos, falam que a Bíblia fechada é um mero livro e ela aberta é a palavra de Deus. Eu diria que nem aberta por si só ela é alguma coisa. Porque às vezes está lá no Salmo 91, né? Não adianta nada. Está lá tudo, aquela página está empoeirada, está tudo amarelada, o restante tudo branca, mas aquela ali é amarela. Mas ela parada, a Bíblia aberta por si só, ela também não significa nada. Mas quando nós começamos a ler ou ouvir a palavra de Deus, que aquela palavra começa a soar dentro de nós e ela fala de uma forma tão clara que muitas das vezes não meramente o que fala para mim pode falar para você, ela pode ter várias vertentes. Aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, aquilo corresponde para nossas vidas, né? E sem a palavra de Deus, como que a gente vai ter um norte? Para onde a gente vai? É como se fosse uma bússola. Uma bússola, a gente está falando de guerra, né? Uma bússola ali no meio de um matagal, no meio da Amazônia, por onde nós vamos? Se o céu continua ali nublado, ou não necessariamente, mas estando ali, de repente sem sol, com sol, mas para onde nós vamos? É a palavra de Deus, no efeito espiritual, que nós vamos prosseguir. É óbvio que também vamos ter o respaldo na vida natural. Nós somos corpo, alma e mente, corpo, alma e espírito, natural, sobrenatural e antinatural. E essas fases é necessário que tenhamos a palavra de Deus. Verdade. E é onde nós vamos guiar o nosso caminho. A palavra de Deus, não desmerecendo nem a primeira nem a quinta,
mas ela ali, ela enobrece todas as outras ferramentas. Porque não necessariamente a questão do escudo, por si só, ele tem seu efeito, ele tem sua qualidade, mas também se não for baseado na palavra, e é o que a Bíblia fala sobre o conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui existe verdade. Verdade de Deus. E é onde nós vamos ser libertos. A verdade. Existe no mundo aí, que o Josias falou da formatação do mundo. Se nós tivermos uma mente renovada, é aqui que nós vamos renovar. Falou do segredo da nossa mente, é onde existe a guerra. Nós, baseado na palavra, é que essa guerra nós sairemos vencedores. Queridos, eu deixo uma palavra para vocês, dentro finalizando essa parte aqui, do norte. Coloque o norte na nossa vida, na sua vida, que é a palavra de Deus, e sairemos dessa guerra vitoriosos. Aleluia. Eu queria só falar Sim. Ele começou a falar alguma coisa do passado, né? Eu tive situações que pessoas falaram assim para mim, assim, você tinha todas as razões do mundo para abandonar Deus. Falaram desse jeito para mim. Você tinha razões, você tinha circunstâncias que você poderia ter abandonado a Deus. E eu sei porque que eu não abandonei, e a pessoa também sabia disso. Foi por causa da palavra de Deus. A convicção da palavra, o conhecimento da palavra. Não estou dizendo da letra não, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? Se eu não estou dizendo, já li tantas vezes, eu conheço tal. Não, isso não. Mas é a letra viva dentro dos nossos corações, gravada para transformar a vida da gente. Então, muitas vezes eu tive razões, eu tive pensamentos que me levaram a falar, não, desiste, para que você está insistindo nisso, não vai levar a lugar nenhum. E a convicção da palavra de Deus me fez caminhar e continuar caminhando. Porque se não fosse essa convicção, se não fosse o Espírito trazendo essa convicção, porque o Espírito Santo não traz escola. Mas quando você lê, quando você examina, como Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas mesmas testificam de mim. Aí você começa a examinar, você começa a estudar, e quando você está num momento difícil, o Espírito Santo traz a memória aquilo ali, você fala, meu Deus, eu preciso confiar mais, eu preciso esperar mais, eu preciso acreditar mais, eu preciso compreender, confiar que o Senhor está cuidando de mim. E muitas vezes a palavra de Deus foi o meu norte, foi a minha fortaleza, foi o que me sustentou. E eu tive mesmo, eu poderia contar situações, você falar, aconteceu isso com você, aconteceu, e a pessoa, não foi eu que estou falando, a pessoa disse para mim, você tinha todas as razões do mundo para abandonar a Deus, porque estava tudo contra, nada estava a favor. Aí foi quando a palavra me sustentou e eu pude acreditar, falar, realmente, eu tenho que confiar nessa palavra. Amém, amém. Vou partilhar algo, foge um pouco, mas está dentro, tem tudo a ver, né? Quem sabe disso só a Raquel, que eu passei para ela e hoje a gente estava lembrando. Eu falei, mas o que Deus quer dizer para mim com isso? Né? Eu tive um sonho, já tem um tempo, e esse sonho eu tive ele outra vez, né? Então eu não ia falar, mas eu vou partilhar. Eu vi a igreja de Ases fechada. Ela fechada, como está hoje, mas porém ela estava lotada de pessoas, até a porta, até a tampa, mas fechada, né? E eu falava, Deus, mas como assim? O que isso significa? Né? E aí o Espírito Santo, o Senhor colocou no meu coração, o Senhor vai marcar a igreja de Itapecerica da Serra. Aí eu sentava aqui, nós conversando, mas isso batendo no meu coração, o Espírito Santo me confrontando, como assim? Através dessas lives, pode anotar o dia de hoje, pode anotar e está gravado. Todas as pessoas que estão inseridas nessas lives, assistindo, partilhando dessas lives, muitas delas vão receber o batismo com o Espírito Santo. Amém. Muitas dessas pessoas que já estão dentro do ministério, mas que estão apagadas, o Senhor vai reacender novamente. Aleluia. Né? Então, tipo assim, o Senhor colocou no meu coração que eu pensava, como assim, vai fechar a igreja? O Senhor falou, não, eu vou marcar todo esse ministério, todos que estão inseridos, que estão partilhando daquilo que flui, né, da vida do Senhor como anjo dessa igreja, o Senhor vai marcar um por um, e vai ser nas casas. Amém. E eu achava que seria no templo, mas olha o tempo que propício para isso. Uau. E é nesse momento de pandemia que as pessoas estão assustadas, sim, estão assustadas, são seres humanos, né? Mas é nesse período, aqueles
que tinham o desejo de ser batizados lá na igreja, e estão pedindo e clamando e não foram. O Senhor vai alcançar aí na sua casa. Amém. Aonde você estiver, no meio da sua família, o Senhor vai te pegar de uma forma tão extraordinária. Pessoas vão ser renovadas, pessoas já estão aceitando a Jesus, sem ter pisado lá na igreja. Então é um tempo oportuno para essas pessoas que estão partilhando desses momentos. Amém. Onde o Senhor vai marcar uma por uma. E quando nós voltarmos, que o templo físico estiver aberto, nós vamos colher desse resultado. Uau! Amém. Amém. Então, pessoal, glória a Deus, glória a Deus. Bem colocado aqui cada um dos comentários. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Essa palavra, que é a espada do Espírito, ela é usada como uma arma de ataque, porque com ela você vai destronar o inimigo. A espada é uma arma de ataque. Então você precisa usar essa arma na sua casa, não para atacar pessoas, não para desferir ataques nas pessoas, mas para destruir toda a fortaleza do inimigo. Você se protege e ataca. Se protege com a palavra e ataca com a palavra. Então veja só. A palavra não volta vazia. O que significa? Esta palavra que nós estamos liberando sobre a sua vida hoje, ela deve voltar para Deus, levando o resultado para o qual foi enviada. Amém. Quando diz assim, a minha palavra não voltará vazia, está dizendo assim, ó, ela vai ser enviada, ela vai cumprir o propósito, não voltará vazia, voltará trazendo o resultado daquilo para o qual foi enviada. Então, meu amigo, meu amado irmão, homem de Deus, pegue tudo que você ouviu aqui hoje. Vai ficar gravada essa live, assista de novo se for necessário. Ouça os conselhos, ouça os comentários e faça disso uma ação. Porque ele finaliza o texto dizendo, orando e vigiando. Eu preciso orar e eu preciso ter atitude. Eu faço a minha oração a Deus, mas eu preciso me guardar, eu preciso me proteger, eu preciso vigiar para não permitir que o inimigo me atinja. Então eu vigio revestido de toda a armadura de Deus, eu oro em todo tempo no Espírito, por mim, por minha família, por todos os santos, como diz a Bíblia. Os santos são seus irmãos, são seus amigos. Então é uma atitude, nós precisamos ter uma atitude em relação a esta palavra, porque senão ela não vai gerar o resultado para o qual foi enviada. E Deus não será o responsável disso, porque a palavra está sendo liberada hoje para o seu coração. Então permita que esta palavra entre no seu coração. Eu não sei o que vocês esperavam dessa live hoje. Eu pensei, falei, Senhor, será que nós vamos arrumar um chicotão e descer no lombo desses homens? Nada disso. Pode ser que isso aconteça depois. Mas hoje, o que eu sinto no meu espírito é que Deus está te revestindo nesta noite. Porque os dias são maus. O texto diz assim, olha, para que você resista ao dia mau. Nós estamos vivendo o dia mau. Com certeza. É mau esses dias que nós estamos vivendo. Sem poder trabalhar, sem poder abraçar, sem poder estar perto. Aí os caras chegam aqui e vai cumprimentar, é soquinho, é cotovelo, e tal. Né? Ok, são os cuidados necessários, mas nós estamos vivendo dias maus, milhares e milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas desempregadas, famílias padecendo necessidade já. Então o Senhor está dizendo assim, olha, quando você se revestir dessa armadura, você vai conseguir resistir o dia mau, e tem um conselho que fecha tudo isso aqui, e havendo feito tudo, fique firme. Amém. Porque não adianta. Bom, derrubei Golias. E aí capotei na curva. Fugir para venci os profetas de Baal, corri para a caverna. Depois de fazer tudo, fique firme, inabalável. Amém, amados? Então essa é a palavra para esses homens dessa noite. Você, pai de família, jovem, até criança, tenho certeza que se você ouvir isso, você entender essa palavra, você vai alcançar o seu coração. E nós vamos finalizar aqui orando por você. Eu coloquei o louvor Gerando Vidas, porque era o louvor que eu tinha disponível aqui no meu celular, e o outro eu não consegui baixar. Mas eu quero colocar porque esta palavra está gerando vida em nós. E Deus vai te usar. É o que Josias colocou aqui. Um outro assunto que nós vamos falar depois. Mas é extraordinário.
o que nós iremos colher depois dessa crise não vai dar para contabilizar. Amém. Amém. Eu creio. Amém. Amém. Aí, ó, a porta está fechada, parece que não está acontecendo nada, né? Verdade, Está empoeirada lá a porta. O Senhor está agindo nas casas, o Senhor está transformando vidas. Amém. E a nossa colheita será extraordinária. É uma palavra de vida que gera vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar por você agora. Feche seus olhos, homens. Onde vocês estão agora? E receba esta oração em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta hora, Deus, por cada um desses homens que estão conosco, ouvindo a Tua palavra, sendo consolidados, sendo discipulados por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Maurício, do Josias, do Aristeu, do Mateus que está aqui. Senhor, nós unimos a nossa fé, unimos o nosso escudo agora, para proteger a vida deste homem que está pensando em desistir, que está pensando em parar. Nós unimos o nosso escudo agora para proteger, Senhor, esta casa, esta família. Homens, nós unimos o nosso escudo ao seu, protegemos o teu coração, protegemos a tua mente, protegemos os teus pés, aleluia. E o inimigo não vai te derrotar, o inimigo não vai te vencer. Nós profetizamos que você se levantará como um soldado do Senhor, para gerar vida, gerar vida, gerar vida e não morte. A tua palavra será a palavra profética, aleluia. A tua mente está guardada pela palavra, pelo capacete da salvação. O Senhor te cobre agora com a couraça da justiça. O Senhor calça os seus pés na preparação do Evangelho. O Senhor te cinge com a verdade nesta hora. Coloca na tua mão o escudo, coloca na outra mão a espada, oh aleluia, e te levanta e te dá uma ordem: guerreiro, homem de Deus, não é hora de parar, não é hora de fracassar, aleluia, é hora de se posicionar, e nós iremos vencer os nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se humilhe diante dele, ore a ele, busque a ele, vigie em todo tempo, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai sucumbir diante das adversidades. O Senhor te levanta como um guerreiro valente, e você irá vencer todos os desafios que se levantarem contra você. É o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se você acredita nessa palavra, se você recebe essa palavra, eu quero que você dê o seu glória a Deus, o seu amém, dê o seu joia confirmando isso. Escreva: eu recebo em nome do Senhor Jesus. E esta palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Te abençoo, Maurício, te abençoo, Josias, te abençoo, Aristeu, te abençoo, Mateus, te abençoo, meus 12. Vocês que estão conosco, eu te abençoo nesta noite com toda a sorte de bênção. Eu abençoo você, discípulo de primeira, segunda, terceira geração. Você, amigo que está nos acompanhando nesta hora, receba a bênção de Deus, receba as armaduras do Senhor, receba a paz na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Toda a glória seja dada ao teu santo nome. Aleluia. Usa-me para gerar vidas. Usa-nos, Senhor. Usa-me para gerar vidas. Usa-me para gerar
Senhor. Usa-nos, Senhor, para gerar vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante muros de proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. Amanhã, homens, vocês têm uma missão de reunir a sua família e juntos nós iremos celebrar a ceia do Senhor, amém? Então prepare o ambiente na sua sala, no lugar onde você achar melhor, mas prepare a ceia, prepare o pão, prepare o vinho. Estaremos juntos amanhã às 18 horas, num culto de celebração da ceia do Senhor. Você não pode ficar de fora. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar amanhã com você também, e será uma noite extraordinária. Beijo a todos vocês. Beijo para os homens, é isso aí. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tchauzinho, pessoal. Valeu, galera. Até mais.